Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos em torno de Cristo, celebramos o seu mistério de amor e redenção. Introduzidos na dinâmica do reino de Deus, apresentamos-nos diante do Pai para fazer a sua vontade, assim como Cristo, o perfeito Filho, o servidor da vida. Então, com a liturgia de hoje, nós marcamos o início do mês missionário de 2023, cujo tema é Ide da igreja local aos confins do mundo. Então, que nós possamos deixar o Senhor nos falar, nos moldar e nos enviar. Então, a primeira leitura está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então a primeira leitura fala pra gente, sobre a responsabilidade, que a responsabilidade é pessoal. Então, aqui, a profecia de Ezequiel fala, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, conserva a própria vida. Então, por isso que nós devemos pedir sempre perdão a Deus pelas nossas faltas, que nós possamos nos arrepender de coração sincero e pedir perdão, porque Ele nos perdoa e Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Ele está sempre ao nosso lado. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a segunda leitura fala para a gente, que nós devemos sempre, nós devemos ter o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus e que nós possamos dobrar o nosso joelho, e que nós possamos sempre proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, e anunciar para todos que Ele é o Messias, Filho de Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai?
Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o pano de fundo da parábola está entre o dizer e o fazer. Então, no capítulo 7, no Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Então, ao responder a pergunta sobre qual dos dois filhos cumpriu a vontade do Pai, cumpriu a justiça do reino, né, os líderes religiosos demonstram ter compreendido exatamente o que Jesus queria demonstrar, de sorte que na aplicação da parábola, Jesus os denuncia como não cumpridores da vontade divina. Eles são o segundo filho da parábola. Dizem cumprir a vontade de Deus pela simples e mera observância exterior da lei de Moisés. Honram a Deus com os lábios, mas seu coração está longe da vontade de Deus, que é o direito, a fidelidade e a misericórdia. Então, em Mateus capítulo 15, versículo 8, depois o versículo 20, depois o capítulo 23, versículo 23, e também em Isaías capítulo 29, versículo 13. Então, voltando à figura de João, que pregou a justiça do reino, a prática da vontade de Deus, Jesus confirma a decadência e a esterilidade da prática daqueles líderes e salienta que os cobradores de impostos e as prostitutas do primeiro filho, né, ao ouvirem a pregação de João e de Jesus, se arrependeram, creram e se converteram. Então, à primeira vista, dizem não, mas acabam por fazer a vontade do Pai. Do lado oposto, aqueles que se consideram como justos e obedientes à lei, na verdade eram transgressores e desobedientes à justiça divina, pois diziam, mas não faziam, né? Então, no início do mês missionário, que nós possamos lembrar que somos os filhos enviados pelo Pai para trabalhar na vinha. Jesus, fiel ao Pai, foi enviado ao mundo, aceitando e realizando docilmente a missão que lhe fora confiada pelo Pai. Então, as questões que a gente deixa hoje para a gente refletir são as seguintes. Nós praticamos a vontade do Pai? Caminhamos na justiça? Vamos a cada dia à vinha da missão com fidelidade e docilidade? Então, vamos refletir essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.